Alguém sabe o que foi isso? Guerra Fria? Professor, mais ou menos eu acho que foi Guerra Fria tem a ver com economia, né? Foi uma guerra de economia. Mais ou menos isso. Muito bem. Só para a gente entender, na Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou ali dividido, principalmente entre a Revolução Russa. A gente tem que entender primeiro um pouquinho do que foi a chamada Revolução Russa. A Revolução Russa aconteceu em 1917 e a Rússia foi o primeiro país do planeta a adotar um caminho para chegar ao socialismo. Então, veja, eu posso afirmar para vocês, sem medo de errar, que nenhum país do globo terrestre se tornou socialista. A primeira fase para se tornar socialista é o que nós chamamos de ditadura do proletariado. Então, a Rússia e qualquer outro país não passaram dessa fase, ditadura do proletariado. Eles eram capitalistas, né? Porque o único sistema que existia era um sistema. Na verdade, nem se, historicamente nem se falava capitalismo, né? Nós vamos a falar sobre capitalismo a partir de 1700, 1800. Mas até então não se estudava isso como um sistema econômico. O mundo não tinha essa coisa de capitalismo, socialismo, não existia isso. Então, o Marx, no final do século XIX, ele faz as suas teorizações de que o sistema que estava vigente, que ele chamou de capitalismo, era um sistema excludente, um sistema em que a população não era beneficiada pela produção da riqueza. E a produção da riqueza acabava ficando nas mãos de um pequeno grupo econômico. A isso o Marx chamou de burguesia. Então, burguesia é o termo utilizado para um pequeno grupo da sociedade humana que detém o poder econômico. Burguesia é isso. E ele chamou de proletariado aquele que gera a riqueza. O capital burguês, o burguês, que tem o capital, ele precisa, claro, do proletariado para gerar riqueza. Sem o proletariado, o burguês não pode continuar no seu status de burguês. E aí Marx, então, falou que a solução para isso, para esse problema todo, seria acabar com a propriedade privada, que não deveria existir. Eu sou o dono de uma terra e que tudo deveria ser distribuído igualmente entre a sociedade. A isso ele chamou de socialismo. Mas para atingir o socialismo, nenhum país, nenhuma sociedade resolve do nada se tornar socialista, né? Aí, para que atingisse esse processo para se tornar socialista, tem uma revolução, uma luta entre o capital e o trabalho. Entenderam? Então, a Revolução Russa foi isso. O Lenin foi quem implantou a ditadura do proletariado na Rússia. E aí ele começa o processo de tentativa de implantar o socialismo. Então, a primeira fase do socialismo seria o que nós chamamos de ditadura do proletariado. Aí começa, então, a estatização dos meios e modos de produção. A isso se dá o nome, então, de primeira fase para o socialismo. Ou seja, ninguém é mais dono de nada. Passa a ser tudo propriedade do Estado. Do Estado. Mas, aí você fala assim,
Alguém sabe o que é o Estado? Alguém pode me falar o que você entende por Estado? Por favor, alguém? O que vocês entendem por Estado? O que é o Estado? Alguém tem ideia do que seja o Estado? Para que serve o Estado? Gente, alguém tem ideia para que serve o Estado? Pode falar aí. Pode falar o que você entender. Não precisa ter vergonha, não. Pode falar o que você acha que é o Estado. Hã? Pessoal, o que é o Estado? Hã? Quem é responsável pela sociedade? Quem é Pela responsável? organização da sociedade? Certo. Já que você falou, Ana Letícia, Estado, para que serve o Estado? Você já está batendo na tecla aí. Por que você acha que surgiu, por que inventaram o Estado? O Estado não existia a vida inteira, né? Ele foi inventado. O Estado é uma concepção inventada. Por que você acha que surgiu esse negócio de Estado? Para que serve o Estado? Para que serve o Estado? Para organizar e controlar a sociedade? De certa maneira, não é controlar a sociedade, né? É o seguinte, a definição de Estado é a seguinte, Estado é o povo politicamente organizado, entendeu? E que tem soberania sobre um território. O Estado brasileiro. Então, por que surgiu o Estado? O Estado ele surgiu para tentar diminuir as deficiências de serviços e havia. Então, havia lá, como falei para vocês, antes da Revolução, vamos pensar na Revolução Francesa daqui a pouco. Então, lá tinha os nobres, né? Os nobres e o povo trabalhador. Só que os nobres, no passado, eram muito ricos e não tinha água tratada, não tinha esgotamento sanitário, não tinha habitação. Aí o Estado surge para tentar dar um pouco de dignidade àqueles que não tinham acesso. Então, hoje, no Estado moderno, o Estado moderno é o seguinte, todos nós pagamos impostos, esses impostos vão para o Estado, que pode ser um país ou o Estado da Federação. No caso do Brasil, o Brasil é a República Federativa do Brasil. Então, nós temos um presidente, temos um Congresso, temos um judiciário, e esse dinheiro de todo o Brasil parte dele vai para o governo federal, que vai pegar esse dinheiro e vai distribuir para os estados de novo, para que os estados tentem atender às necessidades básicas da população. Então, para isso que serve o Estado. O Estado ele tem que dar saúde, educação, lazer e qualidade de vida. Essa é a função do Estado. Saúde, educação, habitação, lazer e alimentação para aqueles que não conseguem ter acesso a isso que eu falei. Mas será que o Estado consegue cumprir com essas funções? Né? De quem é a função de comprar vacinas para que a população não morra? Né? É de fulano, é de Beltrano, mas é a função do Estado. Não importa em que nível é a função do Estado. Eu vou dar um exemplo. Vocês sabem por que você tem que usar cinto de segurança quando você entra num carro? Alguém sabe? Para quando o carro bater, você não ser agitado para fora. Mas quem que te obriga a usar o cinto? A segurança, né? A polícia. Mas a polícia?
Mas a polícia, ela é representante de quem? Do Estado. Do Estado. Muito bem. Então, quem te obriga a usar o cinto de segurança é o Estado. Sabe por quê? Porque é função do Estado proteger a vida do cidadão. É função do Estado também que você use capacete. Ah, mas eu quero andar de moto sem capacete. Eu quero, mas eu não posso. Por que, Marcos? Porque o Estado não deixa. O Estado não deixa. Por quê? Qual é a função do Estado? Proteger da educação e saúde. Proteger, principalmente nesse caso, é proteger a tua vida, né? Ah, mas... Sua e de outra pessoa também. Hã? Proteger a sua vida e de outra pessoa Não, também. quando eu falo a sua vida, eu estou falando a vida do cidadão. Entendeu? Não é a sua só vida. Então, quando você é obrigado a usar capacete, embora eu puxe chato andar de moto de capacete, mas por que tem velocidade controlada nas vias, nas rodovias? Eu podia andar a 200 por hora, não poderia? Sim, Mas, podia. certo, mas por que eu não posso? Para não correr risco de atropelar outra pessoa, né? Porque também tem muito faixa de pedestre, assim, pra você passar. Porque ele vai proteger a tua vida e a vida do outro. Ah, mas e quando um policial, não importa se é militar, civil, federal, PRF, os cambal, ele mata alguém, tá certo ou tá errado? Não vamos entrar por paixão, tá? Vamos entrar pela razão. Bom, depende do que a pessoa tá fazendo, né? Mas pode ou não pode? Policial só mata em um caso, né? Se a vida dele também tá correndo risco. Só mesmo. Tá, mas pode ou não pode? A pergunta é, não é... Não, eu já falei, não vamos entrar na paixão, vamos entrar na razão e na lei. Pode ou não pode? Pode, velho. Não pode. Não é a função do Estado proteger a tua vida? Sim. Então não pode. Não pode. Eu não estou dizendo aqui se está certo ou está errado, tá bom? Eu estou dizendo. Vocês viram o caso de um serial killer lá de Goiás? Sim. Lázaro, né? Lázaro. E vocês viram que uma pessoa com doença mental foi executada pela polícia porque ele, doente mental, falou alguma coisa de que o Lázaro... Vocês viram isso ou não? Não, mas aí eu não vi, não. Pois é. Pessoal, em hipótese nenhuma, a não ser que seja assim, comprovado que o policial está correndo risco de vida, ou melhor, risco de morte, né? Porque risco de vida é bom a gente correr, né? Risco de morte. Um policial que está correndo risco de morte iminente, aí ele tem que tomar as suas atitudes para salvar, porque é a função do Estado também, claro, proteger a vida dele. Né? Mas o uso da arma contra um cidadão é o último caso. É aquele caso, mas tudo bem, não é esse, não é o nosso objetivo estudar hoje a questão, é só para vocês entenderem o que é o Estado. Né? Então, o Estado é o povo politicamente organizado e que tem soberania sobre um território. Vimos na aula passada Palestina, né? A Palestina, ela, o povo palestino, a Palestina é um país, é um estado. O povo palestino é um estado.
Pela definição que eu acabei de dar para vocês? Hã? Não, né? Ele não tem soberania sobre o seu território. Ele não tem soberania sobre o seu território. Vocês já ouviram falar na Guiana Francesa? Guiana Francesa é um país aqui no norte do Brasil. A Guiana Francesa não é um estado, não é um país-estado, porque ele pertence à França. Ele não tem soberania sobre seu território. Ele não tem soberania sobre seu território. Bom, então, o Estado tem a função de dar qualidade de vida, preservar a vida, etc, etc. Então, na União Soviética, depois na Rússia, em 1917, e depois na União Soviética, em 22, o Stalin começa um processo de implantação da ditadura do proletariado. Então, verdadeiramente, não teve nenhum país no planeta que se tornou socialista. Muito menos ainda, se não teve nenhum socialista, não teve nenhum comunista. Nenhum comunista. Não existe país, nunca existiu país comunista, tá, gente? Então, vamos entender bem isso. Não existiu e provavelmente nunca existirá na Terra um país comunista. Porque o comunismo, ele seria o avanço, a evolução do socialismo. Se nós não tivermos nenhum socialista mesmo. Por quê? Olha só que interessante. Professor, o senhor falou que a União Soviética lá se tornou, fez a ditadura do proletariado. Eu posso citar para o senhor, professor, um monte de países aí que falam que era socialista. Me diga um país aí, Aline, tá aí, querida, Lucas. Ó, a Aline vai falar um país, o Lucas outro, o Thiago outro. Me falem cada um de vocês um país socialista que vocês acham que foi socialista. Vocês já ouviram falar que foi socialista? Pessoal, será que é só o Marcos que está na aula? O Marcos e a Ana, a Aline? O resto só está aí para marcar presença? É isso? Oi. Eu não conheço nenhum país socialista, professor. Nenhum? Não, que falam, Renner, que falam que foi socialista. China. China. Outro. Cuba. Cuba. Outro. Coreia. Coreia. Qual Coreia? Não lembro, mas eu lembro que era Coreia. Do Norte. Isso. Eu acho que é. Coreia do Norte. Agora, veja só vocês. Será que teve eleições nesses países para eleger os seus governantes? Tem democracia nesses países? Será que tem democracia nesses países que foram citados? China, Cuba, Coreia do Norte. Ó, vou falar alguns países aí que eram pseudo-socialistas, tá? Romênia, Bulgária, Hungria, Albânia, Iugoslávia, a Tchecoslováquia. Tudo era pseudo-socialista. Mas eles nunca chegaram, de fato, a ser socialistas. Eles não saíram da primeira fase. Professor, comunismo. Qual é a diferença entre o socialismo e o comunismo? Pessoal, desculpe a brincadeira, mas vocês vão entender o que é o comunismo agora. O paraíso cristão. O paraíso cristão. Quem for para o paraíso vai ter que trabalhar? Bom, se tiver que trabalhar, não vai ter salário. Será que ele vai ter casa para morar? Provavelmente sim. Ele vai pagar por essa casa? Não. Ele vai ter água? Se ele tiver sede, ele vai ter água para beber?
Vai. Ele vai pagar por essa água? Não. Se ele precisar sair de um lugar para outro e tiver transporte, se ele vai de um céu para outro e ele precisar de transporte, ele vai pagar por esse transporte? Provavelmente não. Vocês entenderam o que é o comunismo? Você tem tudo e não paga nada pelo que você precisa para sobreviver. E você é feliz, teoricamente, né? Vou dar um exemplo do que seria comunismo na Terra. Embora na Terra é quase impossível ter o comunismo, porque cada um de nós tem um desejo, né? Eu levantaria cedo, iria para o Instituto Federal, daria as minhas aulas, teria um ônibus para me pegar, um ônibus que me levaria até lá, depois um ônibus me traria de volta para a minha casa, eu almoçaria na minha casa, teria comida para eu comer, para a minha família, teria roupa para eu usar, mas eu não pagaria por nada disso. Vocês iriam para o instituto, assistiriam aula, às 9 horas, 10 horas da manhã teria o café da manhã, ao meio-dia vocês almoçariam, à tarde teríamos aula, lá pelas 3 da tarde um lanche, e depois vocês voltariam para casa. Num ônibus, que você te levaria para a sua casa, aí você iria dormir, jantar com comida que o Estado mandou entregar para você, a energia elétrica, você ligaria a TV, ligaria o ar-condicionado, se precisasse, é isso. Ou seja, o comunismo é uma utopia. Mas, então, a ditadura do proletariado começou a expandir. Ela começou primeiro na Rússia e depois se tornou União Soviética. Ó, só para vocês terem uma ideia, a Rússia é o maior país em área territorial do globo. A Rússia, sozinha, tem 17.402.000 quilômetros quadrados. Sozinha, a Rússia tem 17.402.000 quilômetros quadrados. Depois de 17, quando a Rússia implantou o socialismo, em 1922, começa a expansão para outros países. E surge, então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Alguém tem ideia de quantos países formavam a União Soviética? Luiz Fernando, você está aí? Quantos países formavam a União Soviética? Acabei de perguntar, ele sai. Hã? Quantos países formavam a União Soviética? Quantos? Pode pesquisar, se alguém estiver na frente do computador aí, pode. Quantos países formavam a União Soviética? Ninguém vai chutar? Ninguém vai chutar? Professor, na hora que eu fui ligar o microfone sem querer, apertei para sair. Foi mal. Luiz, quantos países formavam a União Soviética? Tem Qual a ideia? pergunta? Quantos países formavam a União Soviética? Quinze, professor. 15 países. Muito bem, Kevin. Ixi, essa aí eu tinha esquecido. 15. Ó, Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Letônia, Estônia, Lituânia, Geórgia, Armênia, Moldávia, Kirguizia, Azerbaijão, Turcomenistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiquistão. 15 países. Aí, o mundo já começou a ficar meio dividido, né? Aí o Hitler começou na Europa. Ah, boa pergunta. Por que o Hitler fez a Segunda Guerra Mundial? Alguém tem ideia do porquê que o Hitler começou a Segunda Guerra Mundial? E aí a gente pergunta, né? Como que o Hitler conseguiu convencer o alemão
a embarcar nessa onda dele. Alguém tem ideia de como que o Hitler conseguiu fazer o alemão embarcar nessa ideia dele? Alguém tem ideia? Qual que era Fala, Marcos. Bom, o Hitler começou a Segunda Guerra Mundial pelo ódio aos judeus, né? Não, não foi ódio aos judeus. A Alemanha foi um dos poucos países da Europa que não teve colônia. Sabia disso? A Alemanha não tinha colônias como a Inglaterra tinha, a Grã-Bretanha tinha, como a França tinha, como a Bélgica tinha, como Portugal tinha, como a Espanha tinha. A Itália teve uma colônia na África. A Alemanha não tinha. Se eu não tenho colônia para poder me fornecer matéria-prima e eu tenho um poderio bélico forte, eu vou para cima dos que têm colônias e vou tomar não só a colônia, vou tomar o dono da colônia. E aí o Hitler, claro, e ali tinha judeu. Os judeus tinham dinheiro. Os judeus tinham muito dinheiro. Então, a perseguição do Hitler era por causa do dinheiro dos judeus. Sabiam disso? Os judeus sempre foram muito ricos, né? Até hoje são muito ricos. Faz sentido, porque eles já estavam bem endividados da Primeira Guerra Mundial. Então, eles estavam endividados, fizeram a Primeira Guerra, né? Mas o que é mais interessante é o convencimento. Outra coisa, viu, gente? A gente põe bem na cabeça isso. Por tudo quanto é mais sagrado. O nazismo, embora o nome do partido nazista era Partido Socialista Nazista, né? Partido Social Nazista, alguma coisa assim, ele não era socialista. Muito pelo contrário. O nazismo é uma ideologia de extrema direita. Não tem nada a ver com a esquerda. Embora o nome induza isso, inclusive na Alemanha, se você chegar para um alemão e falar que o nazismo é de esquerda, gente, fala isso para um neonazista, fala isso para ele. Mas fale bem longe dele, porque se ele tiver com um taco de beisebol, ele vai te mostrar o que é nazismo de esquerda. Não existe, tá, gente? O nazismo é uma ideologia de extrema direita. Aqui no Brasil, que as pessoas mal informadas acham que nazismo é de esquerda. Não é. Bom, aí o Hitler começa a sua expansão. Mas ele tinha feito um acordo com Stalin de que ele não invadiria a Rússia. E então começou a Segunda Guerra, né? Aí, e os Estados Unidos a Alemanha começou a ocupar toda a Europa, né? Começou a ocupar a Europa, norte da África, e o Vargas, veja só, o Vargas, ele era pró-Alemanha. O Getúlio Vargas, nosso grande presidente, ele era pró-Alemanha. Ele não era muito a favor da... Bom, aí, Segunda Guerra Mundial começou na Europa, os Estados Unidos estavam de fora, né? Que a guerra começou na Europa, só que os Estados Unidos tinha interesse de entrar na guerra. Claro que tinha. Porque os Estados Unidos era um país já, a primeira potência do mundo já era os Estados Unidos, na época da Segunda Guerra Mundial. E aí, os Estados Unidos queriam entrar na guerra, mas o povo dos Estados Unidos não queria que os Estados Unidos entrassem na guerra. Quando, em 1941, 2 anos de guerra mundial já, 3 anos de guerra mundial, o Japão ataca a base estadunidense de Pearl Harbor.
Pearl Harbor. E morreu um monte de soldados estadunidenses, aviões destruídos no chão. No chão. E aí os Estados Unidos entram na guerra. E a guerra, então, os Estados Unidos entram na guerra e vão guerrear na Europa, né? E a partir do momento em que começa aquela... De um lado estava a União Soviética, que tinha sido invadida por... Já estudaram essa história? A União Soviética foi invadida pela Alemanha. Então, aí a União Soviética se volta contra a Alemanha e marcha do leste, enquanto os Estados Unidos e aliados marcham do oeste e vencem a guerra. O oeste, né, vence. Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos foram os vencedores, quando eu falo Estados Unidos e aliados, né, foram os vencedores da guerra. Mas a gente sempre pensa que os Estados Unidos foi o grande vencedor da guerra. Se não fosse a ajuda dos soviéticos, não teria vitória contra Hitler na Segunda Guerra Mundial. Aí, gente, o mundo, acabou a guerra, né? A Europa estava destruída, e a União Soviética percebeu que alguma coisa tinha que ser feita, porque já eram socialistas, já estavam implantando o socialismo. Aí, os Estados Unidos percebem que a Europa estava destruída e criam um plano de ajuda econômica chamado Plano Marshall. Plano Marshall. Plano Marshall. Que foi um plano de ajuda econômica para países destruídos na Segunda Guerra Mundial. Vou mostrar para vocês aqui um mapa mental desse período aí. Apareceu para vocês aí o mapa mental? Apareceu? O mapa mental da Guerra Fria? Sim. Apareceu, né? Olha só que interessante. O que foi essa Guerra Fria, né? A Guerra Fria foi uma corrida, o próprio nome já diz, Guerra Fria foi uma corrida armamentista entre duas superpotências, de um lado, a União Soviética, e do outro, ó, União Soviética, com o socialismo, e nem não, esse socialismo aqui tinha que estar entre aspas, porque verdadeiramente não houve, né? Não houve um país socialista, e do outro lado, os Estados Unidos, representante do capitalismo. O que eu quero dizer para você é o seguinte, por que começou essa Guerra Fria? Porque os Estados Unidos criaram, o que eu falei para vocês, o Plano Marshall, que era o plano de ajuda econômica, ó, o Plano Marshall, que foi o plano de ajuda econômica dos Estados Unidos para os países que estavam destruídos na guerra. Aí a União Soviética percebeu que os Estados Unidos estavam querendo dominar o mundo. Dominar o mundo. Aí começa, então, o conflito, já mais ideológico do que de fato mesmo. Os Estados Unidos e aliados criam a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, que são organizações militares, tá? Ó, OTAN e Pacto de Varsóvia são organizações militares. Os Estados Unidos tinha a CIA, tem a CIA, que é um serviço de inteligência, um serviço secreto dos Estados Unidos. Serviço secreto dos Estados Unidos. E a KGB é o serviço secreto da União Soviética. Então, começa, gente, uma propaganda ideológica, a CIA querendo transformar os países socialistas e a KGB querendo também fazer o que os estadunidenses e aliados faziam. Nunca houve um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Mas por que começou essa Guerra Fria, basicamente? Porque os Estados Unidos, em 1945, explodiram duas grandes bombas atômicas, de Nagasaki e de Hiroshima. Nagasaki e Hiroshima.
Sabe quantas pessoas morreram nessas duas bombas? Aproximadamente 210 mil pessoas morreram com a bomba atômica de Nagasaki e de Hiroshima. Aqui no Brasil, já explodiu 2 bombas atômicas e meia, quase, com o coronavírus. Então, num dia, morreram 210 mil pessoas com a bomba atômica. E aqui no Brasil, estamos morrendo. Acredita-se que chegaremos a uns 800 mil mortos até o final do ano. O Brasil, gente, é o país que mais morre gente. Inclusive, os Estados Unidos é o país que mais morreu gente, 600 mil. Mas nos Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes. O Brasil tem 220 milhões e já morremos 510 mil pessoas já. Então começa esse conflito ideológico. E olha que interessante, o Brasil era a favor de quem que eu falei para vocês antes na guerra? Pró-Alemanha. Mas, quando os Estados Unidos pressionaram o Vargas acabou indo para o lado dos Estados Unidos. Mas o brasileiro, ele tinha uma ligação muito forte com a Europa, principalmente com a cultura francesa. Aí a CIA encomenda do Walt Disney, ela encomenda o Zé Carioca. Alguém já leu o gibi do Zé Carioca? Alguém de vocês já leu o gibi do Zé Carioca? Hã? Alguém leu o gibi do Zé Carioca? Não? Não. Já? Alguém leu? Eu tenho, professor, mas nunca li, não. Nunca tive interesse. Então, o Zé Carioca, olha só, um personagem, Zé Carioca, dos estúdios Disney, ele foi encomendado pela CIA para que o brasileiro lesse e ficasse mais a favor dos Estados Unidos. Só que, olha só, o Zé Carioca, ele é um papagaio, altamente endividado, não paga as contas dele, olha só, e gosta muito de futebol. Ele é tão endividado que foi criada a ANACOSECA, a Associação Nacional dos Cobradores do Zé Carioca. E você olha que legal, o cara cria uma personagem de gibi e coloca um brasileiro endividado, né, meio malandrão, só quer saber de futebol, ele quer dar o golpe do baú. Não é bem verdade, mas a ideia era essa. Ele namora a Rosinha, e a Rosinha é filha de um ricaço. E eles induzem que ele quer dar o golpe do baú. E também a Carmen Miranda. Alguém assistiu alguma coisa de Carmen Miranda já? Sabe quem foi Carmen Miranda? Carmen Miranda é aquela atriz de Hollywood que ela é filha de português e brasileiro. E aí ela botava um monte de fruta na cabeça e dançava o tico-tico cá, tico-tico lá, e tico-tico no fubá. Tinha vários filmes em que ela participava com os soldados dos Estados Unidos. Então, começa, né, esse conflito ideológico. O mundo, então, se divide em 2 partes, principalmente por propagandas ideológicas, né? E tivemos a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. Gente, a Guerra do Vietnã começou em 1955 e terminou lá por volta de 1975. Foram 20 anos de guerra, morreram cerca de 88 mil soldados estadunidenses e mais de 1 milhão de soldados vietcongues, né? Foi aqui que a Coreia ficou dividida, ó, Guerra da Coreia. O norte da Coreia foi ocupado pelos soviéticos e o sul da Coreia ocupado pelos Estados Unidos, e acabou ficando dividida a Coreia em 2 partes. E também Cuba. Em 1959, Cuba também se torna socialista e começa, desde o período da Segunda Guerra Mundial, logo após, começa a corrida espacial. Corrida espacial. Os soviéticos foram os primeiros a dar a volta na Terra. E, com certeza, havia uma corrida armamentista. Você tem uma ideia, gente, o medo da humanidade nesse período era da bomba atômica, que o mundo podia acabar com a bomba atômica. E o mundo... Só que ninguém jamais
a gente sabia que eles não poderiam fazer guerra entre eles, porque senão eles destruiriam o mundo. Outra coisa importante, logo após o fim da guerra, a Alemanha, que foi a causadora da guerra, ficou dividida em duas, né? Ficou dividida em duas. Ficou a Alemanha Oriental, comandada pelos soviéticos, e a Alemanha Ocidental, comandada pelos estadunidenses e aliados. Então, a divisão da Alemanha foi um marco desse período de Guerra Fria. E aí, a Hollywood fez um monte de filmes exaltando o poderio bélico dos Estados Unidos. O Rambo, alguém assistiu o filme do Rambo? O Rambo 1, 2, 3, 4, tudo era mostrando o poderio do soldado estadunidense em relação ao resto do mundo. Então, esse período foi um período de corrida armamentista mesmo. Ó, aí, com o fim da União Soviética, a União Soviética começa a ter o seu fim em 1985, quando o Mikhail Gorbachev foi eleito na União Soviética. Aí ele começa a tentar fazer as reformas que deveriam ser feitas no sistema, para que o sistema sobrevivesse. Não conseguiu. A União Soviética acaba em 1991. Acaba a União Soviética em 91. A Alemanha se começa a unificar em 1990. E aí, como eu mostrei aqui para vocês, ó, desintegração da União Soviética em 1991. Então, esse período foi um período de grande corrida armamentista. O mundo gastou horrores com material bélico, com aviões, com foguete, com... Você tem uma ideia? Os Estados Unidos têm um avião, gente, chamado bombardeiro B-2. O B-2 custa só 2 bilhões de dólares. Um míssil mais barato desses mísseis dos Estados Unidos, tipo assim, 1,5 milhão de dólares. Então, cada vez que cai um míssil no mundo aí, é uma grana preta que vai literalmente para o espaço. Então, esse período, né, esse período da Guerra Fria vai de mais ou menos 1945 a 1991, aproximadamente, quando acabou o conflito, né, a Guerra Fria instituída, declarada. Então, nós tínhamos o medo da bomba atômica. E agora, de 91 para cá, nós temos que ter outro medo, que a humanidade precisa viver sobre o signo do medo. Sem medo, ninguém domina ninguém. Né? Sem medo, ninguém domina ninguém. Então, de 91 para cá, passamos a viver com medo. Mas só vai acontecer uma coisa assim bem intensa em 2001, com o ataque ao World Trade Center. O ataque, né? 2011, desculpe, o ataque ao World Trade Center. Quando aí começa um novo medo. O medo agora não é mais da bomba atômica, é medo do terrorismo. Então vejam que a gente vive esse momento de sempre ter medo de alguma coisa. Pessoal, eu deixei uma lista de exercícios para vocês no Classroom. Vamos fazer os exercícios ligados à geopolítica, e principalmente no período da Guerra Fria. Vamos fazer os exercícios, e na próxima aula eu vou fazer com vocês alguns exercícios para a gente poder entender melhor isso aí. Então, veja, Guerra Fria foi o quê? Uma corrida armamentista entre as duas superpotências que se formaram na Segunda Guerra Mundial e continuou esse conflito pós-Segunda Guerra Mundial. Então, isso é um conflito ideológico também, em que o mundo... Agora, olha que interessante, o medo do socialismo já acabou na Europa, e aqui no Brasil nós estamos com medo do socialismo. Por que será que nós estamos com medo do socialismo no Brasil? Ou seja, do comunismo, né? O comunismo nem existe, na prática não existe. Por que temos medo no Brasil do comunismo? Alguém tem ideia do porquê que alguns grupos têm medo do comunismo no Brasil? Alguém tem ideia do porquê que nós temos medo do comunismo? Se ele nem existe? Hã?
Alguém tem ideia? Lucas, você está aí? Lucas? Renner? Camille? Aline? Oi. Por que nós temos medo do comunismo se de fato ele não existe? Nós não, né? Um grupo bom da sociedade brasileira tem medo do comunismo se ele não existe. Por que temos medo? Hã? Alguém tem ideia ou não? Sei não, professor. O que foi a Guerra Fria? Foi A corrida armamentista? conflito ideológico, né? Um conflito ideológico. E esse conflito ideológico se faz com o quê? Com propaganda. Com propaganda. Então, eu acabei de falar para vocês que a gente precisa, você controla um grupo com medo. Então, você precisa colocar medo para que você controle. Vou dar um exemplo. Quando você fala assim, mãe, eu vou sair. Sua mãe fala assim, vai não. Mãe, eu vou sair. Aí a mamãe pega um pedaço de pau e fala, você vai sair? Não, mãe, não vou não. Eu vejo como medo, ele nos faz obedecer algumas coisas. É apenas uma propaganda, gente. Não existe o comunismo, mas eu preciso implantar na cabeça do povo de que tem gente querendo implantar o comunismo. E aí o povo fica com medo. É ideologia também. Inclusive, é impossível você sobreviver sem ideologia. Tudo bem? Pessoal, façam esse exercício lá de geopolítica e semana que vem, no mesmo horário, 7h55, tá? Eu vou dar aula 3 semanas seguidas, porque eu perdi alguns horários, né? E não quero mais que ocorra isso. E outra coisa, quando vocês tiverem alguma coisa para falar, fala direto comigo, não precisa ficar com vergonha, não. Professor, fala aí, tá? Não tem rosco comigo, não. Perfeito? Bom, gente, vocês viram aquele mapa mental que eu apresentei? Tem vários mapas mentais de tudo quanto é matéria, se vocês quiserem, na internet. Procurem. De português, inglês, matemática, tem vários mapas mentais. Aquele mapinha mental lá é muito bom para você memorizar as coisas, tá bom? Eu vou trabalhar muito mapa mental com vocês durante esse ano, ok? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Vamos fazer esse país melhor, né? E vacina para todos, né, gente? Vamos vacinar para a gente poder voltar para a sala de aula, porque é terrível, né? Está terrível, está todo mundo estressado, o país está doente, não só doente do coronavírus, mas o país está doente, mental, o Brasil está ficando doente mesmo, tá bom? Um beijão para todos, até a semana que vem, às 8h55, 7h55, de terça-feira. Um abraço a todos. Tchau, tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor.